Bem, mas vamos agora para Romanos. Agora sim vou pregar. Estou procurando até hoje relógio em algum lugar aqui. Mas eu acredito que essa semana a gente consegue instalar um relógio aqui. Aquele que ficava no final, a gente colocar aqui. Romanos capítulo 4, verso 1. Está escrito: que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. E aí, Paulo vai citar a Davi, lá do Salmo 14, 53, verso 7 está escrito: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Aleluia. Amém. Vamos orar ao Senhor por um instante, sentado como você está. Amém. Por um instante, feche seus olhos, curva a sua cabeça. Peça para que o Espírito de Deus possa ministrar ao seu coração da palavra que é viva, da palavra do céu, da palavra da graça, da palavra do Evangelho, da palavra da nova aliança, da palavra desse tempo que nós vivemos até a volta do Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, nós evocamos o Teu nome, Senhor, mais uma vez, nessa manhã. Pedimos para que o Teu Santo Espírito venha ministrar palavra viva aos nossos corações. Ó Deus, palavra que traz clareza de entendimento, que remove as escamas dos olhos. Ó Deus, que remove, ó Deus, tudo aquilo que nos desviado do caminho que o Senhor tem para nós, nesse tempo, até o retorno visível do Senhor Jesus Cristo. Por isso, ó Pai, dá-nos clareza dessa verdade, para que nós possamos, ó Deus, ter, ó Deus, a convicção, a certeza de que o Teu favor imerecido flui especialmente para as nossas fraquezas, para a Tua glória, em o nome de Jesus, e todos digam amém, amém e amém. Aleluia. Amém. Veja, meus irmãos, esse texto que eu acabei de ler para você, eu vou te dizer, eu não sei se você é cristão evangélico há muitas décadas, né? Mas eu diria para você que, se você que é cristão há muitas décadas, muito provavelmente você nunca ouviu um pregador lendo um texto como esse, diante do povo, diante da congregação, num culto. Por quê? Porque ele tem afirmações aqui muito contundentes. Às vezes a gente lê muito depressa, a gente não para avaliar, e às vezes também você está muito familiarizado com o nosso ambiente, está acostumado aqui na videira, que a gente está pregando, né, o Evangelho da Graça de fato, né, constantemente ou permanentemente, né, que essa que é a verdadeira pregação, né, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Essa é a mensagem, não tem outra mensagem. Mas só que é igual, por exemplo, aqui no verso 5, né, Romanos 4, 5. Volta aí no verso 5, por favor. Está escrito: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Veja, isso aqui é impressionante. Se você parar para pensar um pouco, por alguns segundos, nessa afirmação, ela é confrontadora, ela parece até incoerente, ela parece até um estímulo a não trabalhar, ela parece até mesmo, né, para alguns, como se fosse um tipo de licença para o pecado. Então, muita gente, pregadores, não gostam de ler esse tipo de texto, né, diante da congregação, porque ficam preocupados com o que isso pode causar nas pessoas. Então, veja mais uma vez: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio. Então ele não está preocupado com a própria obra dele. Ele está preocupado o seguinte: eu creio naquele que justifica o pecador, naquele que justifica o que não merece coisa alguma. Ele torna justo, ele torna inocente aquele que é o culpado. Eu creio nesse.
nesse Deus. É o Deus que justifica o ímpio. Meu Deus do céu. Não é crer naquele que justifica o ímpio. A sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, quando você crê num Deus que torna inocente aquele que de fato é culpado, se você crê nesse Deus, a sua fé é atribuída como justiça. Você também se torna inocente. Porque a grande questão é a seguinte: quem não é culpado entre nós? Quem não tem alguma culpa? Se for para olhar, sabe, o histórico da sua vida. Se for para olhar as suas questões mais íntimas, interiores, secretas. Quantos pensamentos ruins você já teve. Quantas atitudes também diante de pessoas equivocadas que você já manifestou. Então, Paulo está falando justamente sobre isso. Sobre isso. Né? Então, volta aí no verso 3. Volta no verso 3. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Então, Paulo ele vai e usa aqui a lógica racional. Qual que é a lógica racional? É o seguinte: trabalhou, tem que receber o salário. Não é assim? Isso é o normal, não é? Imagina o seu patrão, né? Quantos aqui são funcionários de alguém? Só para saber. Ótimo, né? Então alguns são autônomos, né? Mas você que é funcionário de alguém, imagina o seu patrão, o seu chefe, chega no final do mês, cheio de gracinha para o seu lado, falando para você: olha, hoje eu vou fazer um favor para você. É o seguinte, porque eu sou uma pessoa muito boa, eu sou alguém gentil, generoso, vou pagar seu salário. Aí você vai olhar para ele e falar: rapaz, é o quê, rapaz? Tá me tirando? Oxi, é o quê, menino? Você vai falar alguma coisa mais ou menos assim, né? Fala: rapaz, eu trabalhei o mês inteiro, vim até doente trabalhar aqui todo dia, você está me dizendo que está fazendo um favor? Não, rapaz, você me deve esse salário. É ou não é verdade? Então, o salário é dívida. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Deus não é o seu patrão. Até porque se Deus fosse seu patrão e fosse dar o que você merece... Veja, Deus, ele não está no negócio de dar a você o que você merece receber. Deus está num outro negócio. Ele viu toda a sua história, ele viu toda a minha história, ele viu toda a nossa história e ele entendeu o seguinte: só há pecado, são pecadores. Mas quer saber de uma coisa? Eu vou criar um caminho para justificar, para tornar inocente todos estes culpados. Então o negócio deles, do meu povo, imagina, é Deus. O negócio de Deus com o seu povo não é um negócio tomar lá da cá, não é um negócio fazer por onde, não é um negócio de trabalhar para merecer, não, é outro negócio, não é isso. Ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Imagina se Deus te deve alguma coisa. Deus não deve nada a ninguém. Deus é Deus, Ele é o Senhor, Ele é soberano. Ele faz como quer. Entende? Pela sua própria vontade. Deus poderia ter simplesmente abandonado tudo, deixado todos se perderem. Ele continuaria santo, justo e perfeito. Não mudaria nada no caráter de Deus. Nada. Mas o que Deus faz? Deus criou um caminho. E esse é o caminho revelado no Evangelho, né? Através desses dois elementos. Aí o verso 5, mais uma vez, que a gente leu agora há pouco. Isso. Mas é o que não trabalha. Ou seja, ele não fez por merecer, não trabalha. Porém, crê. A questão é crer, crer, crer. Por isso que o justo viverá pela fé. Desde os profetas da antiga aliança está sendo profetizado isso. Que o justo, o meu justo, é o Senhor dizendo: o meu justo, aquele que foi justificado por mim, o meu justo, ele viverá pela fé, pela crença, pelo que ele crê. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Você se torna inocente, livre de culpa e de pecados, não é pelo que você faz, mas é por simplesmente você crer naquele que já fez por você. E ele fez de uma vez por todas. Amém? Uma vez perfeita, por completo. Amém? Mas, quando eu estou dizendo isso para você, veja, na verdade, eu quero compartilhar com você sobre momentos em que Paulo foi mal interpretado. Porque isso que eu estou explicando para você, né, você que já tem uma mente mais esclarecida a respeito da graça, tudo isso faz sentido para você. Mas, praticamente, todas as vezes que Paulo pregava, se levantava alguém para acusá-lo de incentivar a um estilo de vida pecaminoso.
Então, muitas vezes eu me lembro, lá no início, na videira em Goiânia, né? Os irmãos sabem, eu fui pastor lá também. Eu me lembro que todas as vezes que o pastor Luiz começava com esse tipo de mensagem, esse tipo de pregação, é isso aqui que eu estou pregando para os irmãos. Vez ou outra, vinha gente no final do culto e falava, pastor, não fica falando essas coisas. As pessoas vão querer pecar mais. Olha, pastor, não fica falando essas coisas. Eu acho que é melhor um pouco de troca, de barganha e tudo. Porque senão as pessoas vão pensar que agora está livre para pecar e coisas desse tipo. Então, frequentemente acontecia essas condenações, essas acusações. Só que essa acusação, né, de que certas mensagens são perigosas e que não devem ser pregadas assim tão abertamente na igreja, porque isso pode provocar um comportamento pecaminoso na vida das pessoas, estas acusações, elas não são feitas a todos os pregadores, não. Elas são feitas somente àqueles que pregam de fato o evangelho da graça. Mas eu quero dizer para você, como eu falei agora há pouco, que Paulo foi acusado disso. E houve um grande homem de Deus inglês, o nome dele era Martyn Lloyd-Jones, ele era um médico, muito culto, chegou a fazer parte até da própria equipe, né, de cuidados médicos da coroa britânica. E, na verdade, quando ele estava para ser promovido e fazer parte da equipe direta, ele foi convidado para ser pastor. Olha que coisa. Então, o sujeito ia estar num posto ali, numa função, né, de grande glória, né, cuidar da própria coroa britânica, né, como médico. E, ao mesmo tempo, foi convidado para ser pastor. Aí teve que fazer uma escolha, ou um ou outro. E ele escolheu o quê? Ser pastor. Ser um pregador do evangelho. Ele era, de fato, um pregador do evangelho da graça. Martyn Lloyd-Jones, eu acredito que é um dos poucos homens de Deus que você pode ler aí praticamente qualquer livro que é difícil de ter alguma coisa equivocada, né? O pastor Luiz mesmo leu praticamente todos os livros dele, porque o pastor Luiz ele lê em inglês, tem muitos livros dele que estão em inglês ainda, não foram traduzidos. Eu não leio em inglês, né? E esse conhecido ministro, né, inglês, ele era um teólogo, um homem de Deus muito respeitado, e certa vez ele disse o seguinte, olha, se as pessoas não nos acusam, como acusaram Paulo, provavelmente é porque nós não estamos pregando o mesmo evangelho que Paulo pregava. Entendeu isso? Então, se você não recebe as mesmas acusações que Paulo recebia na época dele, então é porque você está pregando um outro evangelho, como disse Paulo. Embora haja somente um único evangelho, né? Quando Paulo falou outro evangelho, ele estava querendo falar uma outra mensagem, na verdade, que as pessoas chamam de evangelho, mas que não é o evangelho, porque o evangelho só é o evangelho da graça. Amém? Só é o evangelho da graça. Então, o fato é que se você pregar o evangelho que Paulo pregou, você também será mal compreendido. Só que Paulo tinha mais fé na graça de Deus do que no pecado. Só que, às vezes, as pessoas têm mais fé no pecado do que na graça de Deus. As pessoas têm medo. Pastor, se eu ficar falando da graça para as pessoas vão pecar mais. Mas veja, lembra, como Paulo falou em Romanos, também Romanos 6,14, né? O pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, e sim da graça. Então, a solução para o pecado não é a lei, não é essa ideia de troca, não é essa ideia de trabalhar para receber o salário, de fazer por onde, fazer por merecer. Não, é de confiar na obra do Senhor Jesus Cristo. Você lembra da mulher que foi pega em flagrante adultério, que os fariseus queriam apedrejá-la? O que o Senhor Jesus disse para ela no final, quando todos foram embora? Que ele falou, né? Lembra da história? Né? Quem não tem pecado, tira a primeira pedra. Lembra disso? Amém? E aí, o que o Senhor Jesus falou no final para ela? Alguém se lembra? O pessoal só lembra da última frase, mas ele falou, teve uma sequência, né? Que todo mundo lembra só o seguinte, pastor, eu sei, essa eu sei, vai e não peques mais. É isso? Só que o Senhor Jesus falou outra coisa antes de falar, vai, não peques mais. O que ele falou? Alguém se lembra? Eu não te condeno. Amém? Então, essa é a ordem, tá bom? Alguém acha a referência exatamente desse versículo aí, porque eu não estou com ela aberta e não estou lembrando aqui agora também. Então, ele falou, eu não te condeno. Aí, depois que ele falou, vai, não peques mais. Essa é a sequência. Achou aí? Cadê os irmãos de plantão aí? Me ajuda. Porque, veja, se o Senhor Jesus tivesse falado, vai, não peques mais, primeiro, e depois eu não te condeno, aí isso não estaria de acordo com o Evangelho. Aí você fala, pastor, por que essa sequência exatamente que o Senhor Jesus disse é o Evangelho? Eu já ia parar para... 8:11, João 8:11, coloque aí para mim, por favor. Isso, vamos só nesse verso aí. Eu queria exatamente o versículo, mas vamos lá. Colocou João 8:11? Não, não é? Eu tenho que parar para procurar, eu não acredito nisso, não. Deixa eu procurar aqui.
Os irmãos não estão conseguindo. 8 homens, por que não está conseguindo aí, Júlio César? Travou o computador? O que foi? Não? Uai, mas o que tinha acontecido antes? Você estava só balançando a cabeça assim que eu não entendi. Vamos lá. Respondeu-lhe ela, ninguém, Senhor, porque ele perguntou para ela. Né? Alguém, né, tirou a pedra aí, alguém te condenou e tudo tal. Então lhe disse Jesus, né, porque ele falou aquele que não tem pecado, tira a primeira pedra. Ele é o único que poderia tirar a pedra, porque é o único que estava ali que não tinha pecado. Os irmãos estão comigo, amém? Vamos lá rapidinho, que eu estou bem atrasado aqui, eu vou pregar só uma parte da mensagem de hoje. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Né? Vai e não, deixa lá, irmão. Isso, obrigado. Vai e não peques mais. Então o que o Senhor Jesus falou primeiro? Não te condeno ou vai e não peques mais? Não te condeno ou vai e não peques mais? Não te condeno. Por que o Senhor Jesus falou não te condeno antes de dizer para ela não pecar mais? Por quê? Vou explicar. É porque é o seguinte, quando você descobre, pela graça de Deus, Romanos 8:1, não precisa abrir não, deixa aí o texto, tá bom? É que eu falo, irmão, já abre, já, né? Alguém se lembra de Romanos 8:1? Não dá para abrir, não vai abrir não. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando você descobre que não é condenado, é que você recebe o poder para vencer o pecado. Você está entendendo? Então, por isso que Jesus primeiro deu a essa mulher o poder de não ser condenada. Quando ela recebeu o poder de não ser condenada, ela ganhou, pela graça, pela não condenação, a capacidade de superar aquele pecado. Por isso que Paulo falou em Romanos 6,14. Não precisa abrir, deixa aí. Né? O pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, e sim da graça. Se Jesus tivesse falado o inverso, aí não seria graça. Aí seria lei. Jesus só chega falando, não peca. O que é isso? Isso é lei. Mas se o Senhor Jesus chega falando, eu não te condeno. O que é isso? Isso é graça. Ela tinha pecado, mas ele resolveu não condenar. Entendeu isso? Amém. Então, isso pode parecer estranho, mas eu quero mostrar para você, pelo menos 2 acusações contra Paulo, que ele mesmo menciona no livro de Romanos. Agora vamos voltar para Romanos, capítulo 3, verso 8. Coloque aí, por favor, Romanos 3, 8. Vamos lá, isso. Está escrito. E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens. Olha aí. Então, Paulo está dizendo a respeito de uma acusação que levantaram contra ele. Contra ele. Então, Paulo, com certeza, meus irmãos, ele nunca ensinou que é preciso fazer o mal para que o bem se manifeste. Não, claro que não. Claro que não. Então, né, por que acusaram Paulo disso? Né? Veja, essa foi a acusação. Né? Por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, praticamos males para que venham bens, a condenação destes é justa. Igual, por exemplo, eu não sei se tem algum médico aqui entre nós, tem alguém que é médico entre nós ou não? Deixa eu ver. Não sei, mas enfim. Então, dizem, né, eu já ouvi falar essa história, não sei se é verdade, amém, não sei se é verdade, até porque eu não sou médico, mas já ouvi isso várias vezes. Talvez a gente até descubra que é mentira, mas eu já ouvi falar que quando a pessoa quebra um osso, né, aí depois que é recuperado, essa parte se torna mais forte. Então, eu já ouvi falar isso, não sei se é verdade. Mas vamos supor que seja verdade, amém? Só um exemplo para você. Aí vamos supor que isso seja verdade. Aí imagina, se isso for verdade, onde você quebrou? Um braço ali, de repente, aí recuperou, né, engessou, fachou, fez lá tudo que precisa fazer, aí recuperou e você fala, agora está mais forte meu braço. Aí pensa comigo, se isso for verdade, será que faria sentido, será que seria sábio alguém falar o seguinte, agora eu entendi, agora tudo faz sentido, né? Eu tive uma ideia, se quebrar o braço torna ele mais forte, eu vou quebrar o meu braço de propósito para ele ficar mais forte. Isso é a ideia, isso é sabedoria ou é tolice? O que você acha? Tolice, não é verdade? Tolice. Mas o que estavam acusando Paulo era justamente disso. Porque quando Paulo fala onde abundou o pecado, superabundou a graça, aí muita gente fala,
Então, se onde abundou o pecado, superabundou a graça, eu quero ter mais graça, então quer saber de uma coisa? Eu vou pecar mais. Espera aí. Será que isso é sabedoria ou é tolice? É tolice também. Entende? Só que eu acredito que essa acusação que Paulo recebeu aqui foi porque ele pregou de maneira muito insistente, né? De repente uma mensagem, né? Que ele ficou famoso por ela, que ele fala mais à frente lá em Romanos, né? No capítulo 8, lá no finalzinho do capítulo, ele fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem. Sabe, de repente Paulo, ele insistiu tanto nessa mensagem, né? As pessoas falando de problemas, falando de tribulações, falando de fraquezas, falando de perseguições, falando de lutas e angústias, e a resposta de Paulo sempre, sabe, era a seguinte: olha, tudo vai cooperar para o seu bem, as coisas vão cooperar para o seu bem, vai cooperar para o seu bem. Aí, de repente, alguém que não era sábio, e, na verdade, querendo, sabe, condenar o ministério de Paulo, querendo combater a mensagem da graça, achando que essa é uma mensagem perigosa, né, que a gente tem que equilibrar esse negócio. Acho que está muita graça, pastor, graça demais. Aí começaram a acusar Paulo, falaram: Paulo, então tá bom, então a gente vai praticar o mal para que venha bem. Veja, Paulo, ele não estava pregando isso, entende? O que Paulo estava querendo dizer, em outras palavras, é o seguinte, meu irmão: é a boa notícia que mesmo uma porta fechada no seu caminho, né, embora nós temos orado, nós cremos que esse é o tempo de portas abertas, mas eu tenho uma boa notícia para você, meu irmão, assim como Paulo pregava, que mesmo que tenha uma porta fechada hoje no seu caminho, de alguma maneira, isso vai cooperar para o seu bem. Esse é o favor, esse é o caminho da graça. Por isso, talvez você esperava que algo acontecesse, em vez disso acontecer exatamente o oposto, de repente você tem uma decepção, mas a verdade é que tudo vai cooperar para o seu bem, tudo vai cooperar para o seu bem. Essa é a verdade dos filhos de Deus, mas não é a verdade para aqueles que estão lá fora, no mundo, claro que não. Então, todas as coisas podem não ser boas, ouça com atenção, amém? Uma vez eu tive que instruir um irmão, que o irmão estava meio confuso sobre essa questão também. Que ele começou a achar o seguinte, né, por um instante, porque aconteceu uma coisa muito ruim, certa vez com o irmão. Aí ele foi e falou: pastor, essa coisa ruim é boa. Eu falei: irmão, calma aí, não mistura as coisas. O que é ruim é ruim. Você está me entendendo? O que é ruim. Amém? Mas, mesmo essa coisa que realmente é ruim, de alguma maneira, que você não entende, que geralmente eu não sei explicar, mas vai cooperar para o seu bem. Por isso que Paulo concluiu também em Romanos: se Deus é por nós, quem ou o que poderia ser traduzido ali também contra nós? Amém? Tudo vai cooperar para o seu bem. O grande exemplo disso é a própria vida de José. José foi vítima de ciúme, de inveja dos seus irmãos. Tudo começou com o ciúme. Lembra da história? Não tem tempo para abrir com você. Hoje eu estou contando muitas histórias da Bíblia. Depois, se você estiver confuso, pastor, me mostra o versículo, diz daquilo outro. No final, você me procura aqui, senão eu não consigo pregar pelo menos uma parte do que eu preciso pregar. Mas domingo que vem eu termino. Amém? Então não perca cenas do próximo capítulo, domingo que vem, aqui na Videira Boa Viagem. Venha. Amém? Então estou só começando. Então veja. Então José, ele foi alvo do ciúme dos irmãos. Então ele veio ali como filho ali do final, né, da vida, né, de Jacó. Então ele foi alvo da inveja. E se não fosse essa inveja dos irmãos, o ciúme dos irmãos, eles não teriam vendido José. Veja a sequência. Sofreu ciúme, foi vendido. E se ele não tivesse sido vendido, ele não teria ido para o Egito. E se ele não tivesse ido para o Egito, ele não teria sido comprado por Potifar. E se ele não tivesse sido comprado por Potifar, ele não teria ido para a prisão. E se ele não tivesse ido para a prisão, ele não teria interpretado o sonho do copeiro de Faraó. E se ele não tivesse interpretado o sonho do copeiro de Faraó, ele não teria entrado no palácio. E se ele não tivesse entrado no palácio, onde ele foi promovido, se tornou o salvador do mundo conhecido naquela época, como o propósito de Deus se cumpriria na vida dele? Mas você percebe que o início da história começou com algo muito ruim? Inveja dos irmãos. Os irmãos com inveja dele, aliás, né? Esse é o caminho. Então começou dessa forma, começou com um problema. Foi tão rejeitado pelos irmãos que chegou a ser vendido, meu Deus do céu. E mentiram a respeito dele. Durante anos contaram a história mentirosa para o seu próprio pai. Mas veja como que aquela coisa tão ruim, aquela humilhação tão grande, aquele, sofrimento tão exagerado durante anos. Parece que é uma sequência de coisas dando tudo errado.
Mas, meu irmão, quando você vê no final da história, tudo cooperou para o bem da vida de José e o propósito de Deus estava lá. Entendeu isso? É como é que é o nome daquela coisa que as mulheres antigamente faziam muito? Hoje em dia tudo é automático, os chineses inventaram máquina para tudo, inclusive. Aquele negócio é tipo bordado mesmo, né? Mas tem um outro nome. É crochê? É, né? Tricô, crochê. Pois é, vocês sabem, né? Então, enfim. É que do lado invertido, você vê que está tudo bagunçado, não é assim? É o bordado mesmo, né? Ponto cruz. Ponto cruz, obrigado. Aqui a irmã que fala como quem tem autoridade. Obrigado. Eu queria lembrar essa expressão. Ponto cruz mesmo que fala, né? Então, a pessoa está lá costurando o negócio, fazendo. Quando você olha, parece que não tem forma alguma. Sem forma e formosura. Só que quando termina e está do lado certo, está aquela forma linda e maravilhosa, aquele desenho extraordinário. Os irmãos já viram isso já? Esse negócio de ponto cruz e tal, essas coisas, tudo assim, não é assim? Pois é, a nossa história é justamente essa. Dependendo da maneira que você vê, você fala, gente, está uma bagunça. Deus me deu tantas promessas, parece que tem tanta coisa que Deus já falou comigo que ia acontecer, mas olha a bagunça que está aqui. Mas, meu irmão, calma, não chegou ainda o final da história. O Senhor vai cumprir a palavra que Ele liberou sobre você. Até porque você não vai receber segundo o que você merece, mas segundo aquilo que Ele fez por você. E basta você continuar crendo, 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 crendo. Amém? Então veja, tudo na história de José começou com um ciúme. Mas de tudo o que o diabo fez com José, porque foi o diabo agindo na vida de José. Eram ataques do diabo. Você está me entendendo? Então, de tudo que o diabo conseguiu fazer com José, Deus fez de tudo aquilo que o diabo estava fazendo contra José, como se fosse um trampolim para ele saltar e ir mais longe para cumprir o propósito de Deus. Um outro pregador inglês, Charles Haddon Spurgeon, ele foi conhecido como o príncipe dos pregadores, né? Ele veio um pouco antes de Martin Lloyd Jones. Ele dizia o seguinte, sabe o que ele dizia? Era uma coisa interessante. Ele falava o seguinte, que Satanás é o cachorro na coleira de Deus. Ou seja, até o diabo, ele está limitado por aquilo que Deus tem como propósito para cumprir na sua vida. Então, mesmo quando o inimigo ataca, existe um limite. Entendeu? Calma que o diabo está na coleira de Deus. Deus está segurando o cachorro. Deus está segurando o cão. Você está me entendendo? Amém? Então, a mesma coisa aconteceu na vida de José. Mas Paulo, ele com certeza pregava de maneira vigorosa, dessa forma. Mas aí alguns disseram, Paulo, você está dizendo então que a gente tem que fazer o mal para que o bem possa vir? Mas Paulo nunca disse isso. Não é isso. E uma segunda acusação está lá em Romanos 6:1. Coloca aí, por favor, Romanos 6:1. Queria chamar já o irmão para o teclado aqui, por favor. Para a gente começar a partir para o final. Romanos 6:1. Está escrito, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Né? Uma outra acusação. Então, depois de declarar onde abundou o pecado, superabundou a graça, alguém estava acusando Paulo. Então, nós vamos pecar mais para que a gente tenha mais graça. É como se fosse a pessoa dissesse outras palavras. Não, tá bom, então nós vamos ficar doente para que a gente possa desfrutar do prazer da cura. Vou pegar uma doença só para poder ter o prazer de ser curado. Pela aí, veja, isso é sabedoria ou tolice? Eu te pergunto mais uma vez. É tolice. Mas qual que foi a resposta de Paulo para essa pergunta? Para esse povo, sabe, tolo, que queria distorcer a mensagem do Evangelho. A resposta de Paulo está no verso seguinte. Olha o verso 2. O que ele diz? De modo nenhum. O que é isso? De modo nenhum. De nenhuma maneira. Né? A gente vai permanecer no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Tem uma exclamação ali. Né? Paulo falou com firmeza. Aí ele vai e argumenta finalmente com uma pergunta. Né? O final da sua resposta. Vamos ler juntos ali, a partir da palavra como? Vamos lá? Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Lá na cruz, não foi apenas o Senhor Jesus Cristo que morreu. Você morreu também. Porque você foi incluído na morte dele. Lembra do movimento que nós fazemos no batismo? Né? E nós, como os irmãos batistas, né, preferimos o batismo por imersão, até por essa razão mesmo. Amém? Então, como é que você é batizado, geralmente, não é? Então você
né, o pastor, né, quem estiver batizando você, vai descer você às águas, aí você afunda, né, fica ali submergido, e depois é erguido. O que é isso? É justamente esse símbolo, né? Paulo ensina falando justamente dessa forma. Então você entrou na morte com ele, mas como a morte não pôde detê-lo, ele ressuscitou, você ressuscitou com ele e foi feita nova criatura e já está posicionado com ele nas regiões celestiais, e por isso agora você tem poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo você já está assentado com Cristo. Você já está nessa posição. Mas lembre-se, Ele não apenas morreu por você, mas você morreu também com Ele. Por isso entenda, quem creu de fato na graça do Evangelho, ele é nova criatura. As coisas velhas já passaram, ele tem uma outra natureza. Ele não vai conseguir viver na vida do pecado. Não vai. Então Paulo, ele era tão seguro dessa mensagem, que ele falava de maneira muito aberta, para que não houvesse dúvida alguma, porque somente essa mensagem tem o poder de libertar você, tem o poder de tirar de você a culpa, e tem o poder de manter você no seu lugar, diante de Deus, que é o lugar onde você não tem mérito, é o lugar onde nós atribuímos mérito somente a Ele, porque só Ele é digno de toda a glória. Amém? Eu sei que às vezes você pode cair no pecado, você pode sofrer alguma tentação, mas a verdade é que você está morto para o pecado. Você não pode viver no pecado, se realmente você nasceu de novo. Então nascer de novo é o mais importante. Mas toda essa verdade, ela começa no capítulo anterior, lá em Romanos 5,19. Coloca aí para mim, por favor. Romanos 5,19. Romanos 5,19, está escrito: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, por que os pecadores são pecadores? Alguém poderia talvez dizer: ah não, os pecadores são pecadores por causa dos pecados deles. Não, isso não é verdade. Essa não é a resposta correta segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus. Biblicamente falando, os pecadores são pecadores por causa do pecado de Adão. Entendeu isso? Então, os homens lá fora, você e eu, antes de nascermos de novo, éramos pecadores. Mas éramos pecadores por quê? Porque a gente nasceu e cometeu o primeiro pecado e a gente começou a repetir isso e nos tornamos pecadores? Não, você já nasceu como um pecador. Por quê? Porque você cometeu o primeiro pecado? Não, porque Adão pecou. Amém? Então a sua condição de pecador não foi por causa da sua obra. Então o que Paulo está falando aqui, sabe, é uma justa simetria, vamos assim dizer. Ele está mostrando para você o seguinte, lá em Romanos 5,19. Então, a desobediência de um só homem, Adão, fez com que muitos se tornassem pecadores. Então, da mesma maneira, aconteceu um outro homem que obedeceu. Então, se você não desobedeceu para se tornar pecador, mas mesmo assim você se tornou pecador pela desobediência de outro, da mesma forma, não é pela sua obediência que você se torna justo e inocente. É pela obediência de outro. Aqui é o princípio do representante. Adão representava todos os homens, mas veio um segundo e último Adão para encerrar essa velha natureza e começar de fato como se fosse uma nova raça, um novo tipo de gente. Amém? Então é como se houvesse, na verdade, duas raças: aqueles que são de Adão e aqueles que são de Cristo Jesus. Adão desobedeceu, você entrou como desobediente, sem desobedecer. Cristo obedeceu, você entrou como obediente, sem obedecer, porque Ele representou a você. Você está me entendendo? Tudo é uma questão de representante. Quem representa você? Você é representado por quem? Você está me entendendo? Então, nós somos justos diante de Deus pela obediência de Cristo. Somente pela obediência dele. Nós não fomos justificados pela nossa obediência. Nós somos justos por causa da obediência de Cristo. Agora que nós somos justos, nós praticamos atos justos. Fazemos coisas justas.
Nós fazemos as coisas certas porque nós somos justos. Você é justo pela obediência de Cristo. De Cristo. Agora entenda uma coisa. O problema é que muita gente acredita mais no poder da obra de Adão do que no poder da obra de Cristo. E isso é triste. E quando eu falo muita gente, eu devo até corrigir. É muito crente. A questão não é nem gente lá fora, é crente. Muito crente crê mais no poder da obra de Adão do que no poder da obra de Cristo. Como se Adão fosse mais poderoso do que Cristo. O que é uma loucura. Então, o crente, ele consegue acreditar que a vida inteira ele é pecador. Por causa da obra de Adão. Porque você entendeu, foi o que Paulo disse. Amém? Que pela desobediência de um só homem, esse foi Adão, você se tornou pecador. Cada homem nasce como pecador nessa terra. Amém? Você agora é justo. Quem é justo aqui, diga amém. Ótimo. Só que muito crente atribui mais poder à obra de Adão do que à obra de Cristo. Pastor, como eu sei se eu estou caindo nesse engano? Eu vou te dizer. A questão é a seguinte: como que você se vê? Você se vê de fato como um pecador ou você se vê como um justo? Meu irmão, não tem dúvida alguma. Você for ouvir os pregadores da internet, a grande maioria vai pregar para você e vai toda hora estar dizendo para você: você é um pecador, nós somos pecadores. Eles atribuem a si mesmos, a condição de pecadores. Mas essa não é a verdade. Vou te explicar. Lá fora, você tem pecadores que pecam. Mas aqui dentro, você tem justos que cometem pecados. Mas você é justo. Amém? Você é justo. Quando você peca, você contraria a sua natureza. Por isso que te incomoda. Por isso que não te faz bem. Entendeu? Por isso você fica, sabe assim, fala: não, mas isso parece que não é para mim mais. Eu não sou assim. Você está me entendendo? Agora, se você ao pecar, acompanhe comigo, eu já estou terminando. Se você ao pecar começar a pensar no seguinte: não, então peraí, eu pequei. Então agora eu não sou justo mais. Eu voltei a ser um pecador. Se você acreditar nisso, você está atribuindo mais poder à obra de Adão do que à obra de Cristo. Veja, meu irmão, não tenha dúvida. Cristo é muito maior do que Adão. Alguém pode dizer amém? Por isso, se o homem lá fora não tem nada que ele possa fazer para mudar as consequências da obra de Adão lá no Éden, eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Olha que loucura. É isso que dá problema. Como o culto não está sendo transmitido online, mas se alguém ouviu o que eu vou te dizer agora, meu irmão, meu irmão, aí você vai ver o pessoal falando muito mal a meu respeito, a seu respeito, a respeito da igreja. Veja, deixa eu voltar para Adão primeiro aqui, até para eu... Presta atenção. O que os homens lá fora fazem, ninguém pode mudar o que Adão fez lá no Éden. O que você aqui dentro da igreja hoje faz, você que nasceu de novo, é filho de Deus, não pode mudar o que Cristo fez por você. Nada pode mudar a sua posição de justo, justificado, filho de Deus. Pastor, mas se eu pecar, é isso que eu estou dizendo. Você não tem o poder de mudar a obra de Cristo. Entende? Não tem, não tem. Se você não conseguia mudar a obra de Adão, agora você vai conseguir mudar a de Cristo. Percebe? Por isso que não faz sentido o que infelizmente muitos irmãos acreditam: não, pequei, agora perdi minha salvação, não sou mais filho de Deus. Então ele teve o poder de mudar a obra de Cristo. Que crente poderoso, hein? Esse crente rapaz, derrubou Cristo ele, com o pecado dele. Não, você não consegue fazer isso. Você não tem o poder de mudar a obra que Cristo fez por você. Nunca, jamais. Por isso que Paulo disse, Romanos 8:1, repito para você mais uma vez: agora, pois já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Queria chamar os irmãos com os elementos da ceia aqui para frente. Estão prontos já? Não estão vendo ali? Os irmãos da banda podem vir para cá? Ou quem vai tocar? A gente vai cantar uma canção aqui no final. Olha, meus irmãos, a graça, deixa eu te falar algo, ou começar a falar algo para você. A graça, ouça o que eu vou dizer.
A graça, ela é atraída pelos deméritos, não pelo mérito. Você está me entendendo? Por isso está escrito em Romanos 11:6. Deixa eu ver esse último texto que eu vou abrir para você. Romanos 11:6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Amém? Se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Ou seja, não tem nada a ver com o que você fez ou deixou de fazer. É justamente o contrário. Por isso, sabe uma boa oração que você deveria fazer, meu irmão? Todas as vezes que você vê uma falta, uma falha, uma fraqueza na sua vida, é o seguinte: é você chegar diante de Deus. Repito, diante de Deus. Mais uma vez, diante de Deus. Isso não é algo que você faz diante dos homens. Diante dos homens você mostra a sua força. Diante dos homens você se posiciona. Diante dos homens realmente você vai ter que demonstrar suas obras. Diante dos homens, diante das pessoas. Você está me entendendo, amém? Mas diante do Senhor, meu irmão, você mostra a fraqueza. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não tenho habilidade. Senhor, eu não tenho forças. Senhor, eu não tenho resultado. Mas eu confio em Ti. Eu creio na Tua graça. Eu não mereço, mas o Senhor tem o poder para fazer isso acontecer. Amém? Diante dos homens, você vai estar trabalhando, você vai estar fazendo por onde, você vai estar realizando as suas obras que precisam ser feitas, porque esse mundo está debaixo, sabe, do sistema da lei. Esse é o mundo que você vive. Mas você não é sujeito mais a esse mundo. Você não é refém desse mundo. Você não está debaixo do governo do príncipe desse mundo. Você tem um outro príncipe, o príncipe da paz. Você está debaixo do reino dele. Mas o reino dele opera na sua vida quando você se achega a ele, quando você se relaciona com ele. E o seu relacionamento com ele é justamente e somente pela graça. É favor e merecido. Quando você está cheio de si, quando você pensa que pode fazer algo sozinho, Deus não pode fazer nada por você. Eu vou encerrar te contando a história. Tem tempo. Eu quero ainda encontrar uma cena de um seriado que eu assisti com a minha esposa alguns anos atrás. Só que o seriado é grande. Eu não sei nem quantas temporadas tem esse negócio. É o Suits. É assim que fala mesmo, né? Só que escreve Suits sem o E. Então, para o brasileiro que fala só português mesmo, e que tá bom, eu quero te dizer, se você falar o português certinho, então você é meu herói. Veja, Suits, ou Suits, é um seriado que tem na Netflix, da área de advocacia. Muito interessante. Suits. S-U-I-T-S, é isso mesmo? Pastora Ludmila, ela sabe inglês, ela é minha consultora oficial da língua inglesa. Tem que ter quase 10 anos de inglês, tem que saber mesmo, né? Olha para cá. E aí existe uma certa competição no momento lá do episódio. Nem sei quantas temporadas tem, são muitas temporadas. Mas eu achei interessante essa coisa de argumentação e tal. E aí no meio dessa competição lá de alguns escritórios, que estão em disputa, depois eles se unem inclusive, tem uma garota, que por um acaso é a esposa do príncipe Harry, né? Não é? É que é a esposa na vida real, né? O príncipe Harry, né? Você sabe da história, tem a esposa. Aquela garota lá, ela é a atriz desse seriado, né? E ela está nessa cena. Ela era tipo uma estagiária de direito no escritório que competia com o escritório do pai dela. O pai dela, por um acaso, chamava Roberto também. Meu nome é Roberto, você sabe, né? E aí ela foi representando o escritório rival no escritório do pai dela. E o pai dela é um advogado poderosíssimo, riquíssimo, escritório fortíssimo, né? Só que ela era estagiária no escritório rival. Aí ela chega lá no escritório do pai dela, né? Bate lá na porta para entrar, o pai dela abre. E aí o pai dela fica feliz, felicíssimo. Porque ela não ia lá, ela tinha um problema com o pai. Porque, pensa comigo, o pai dela é advogado, riquíssimo, tem um escritório poderoso. Por que ela não estava trabalhando junto com o pai, né? Só essa situação estranha já te diz muita coisa, né? Por que ela tinha que estar como estagiária no escritório rival ao do pai? Percebe? Tinha um relacionamento meio complicado. Aí ela foi lá no escritório do pai. Quando o pai a viu, ele ficou feliz. Porque ele viu e falou, gente, que coisa linda. A minha filha, que estava lá no escritório rival, veio conversar comigo, é a minha filha.
E aí quando ela abre a porta lá do escritório, lá da sala do escritório, né, e tal, aí o pai dela levanta da cadeira felicíssimo, né? Fala, minha filha, que bom que você veio aqui. Ele fica todo feliz, abre aquele sorriso e tal. E aí ela, de repente, muda a postura, e de uma forma muito arrogante, ela vai e para o pai. Pai, pode parar. Eu não vim aqui como sua filha. Eu vim aqui como uma advogada. E eu quero tratar algumas coisas com o senhor. Desse jeito, aquela postura orgulhosa. Aí quando ela fala isso, qual que você acha que é a atitude do pai? Continua a mesma ou muda? Muda? Completamente. Ah, é? Então você veio como advogado? Tipo assim, você veio me questionar? Você veio para querer tratar alguma questão da justiça comigo? O que aconteceu? O pai mudou. Por que eu estou contando essa história para você? Olha para cá, já estou terminando mesmo. Servos, vem aqui para frente, aqui, para a gente começar aqui da frente. Isso, por favor. Até lá no cantinho, por gentileza. Olha para cá. Essa cena, eu achei, quando eu estava com a minha esposa, ela deve se lembrar, quando eu vi essa cena, eu parei na hora, eu falei, meu Deus do céu, foi exatamente isso. Essa é a história do crente diante de Deus. Muitas vezes, a triste história, que deveria ser diferente. Então, quando você chega diante de Deus, confiado na sua própria obra, confiado no seu próprio mérito, você é como essa mulher, que é a esposa do príncipe Harry. Orgulhosa. E é o que tudo indica na vida real também, né? Mas enfim, isso é outro detalhe, né? Orgulhosa, cheia de si. Então quando você chega diante de Deus mostrando as suas obras, olha o que eu fiz por onde, eu mereço. Senhor, eu vim tratar de questões da justiça. Sabe, o Deus, o Pai, vê você se achegando a Ele, Ele se levanta do trono feliz. Meu filho veio me ver. Só que aí você vai e fala para Deus a mesma coisa que a menina falou do seriado. Olha aqui as minhas obras, olha aqui o que eu fiz por onde, olha aqui o que eu fiz por merecer. Aí como é que Deus vai te tratar? Do jeito que o paizão advogado vai tratar. Você quer ser tratado na justiça? Então deixa eu avaliar as suas obras para saber se são justas e perfeitas, se não tem nada de errado. E o que acontece? Você perde o favor, você perde a graça, você perde a bênção que o Pai levantou do trono para dar gratuitamente a você, por causa da obra santa, justa, perfeita e eterna do Filho. Então quando você se achega diante de Deus, se achegue diante dele como um filho pidão, um filho que sabe que não merece, um filho que quer receber, só porque ele é seu pai, e porque você confia na obra perfeita, que já foi feita por você, de uma vez por todas. Amém. Mas se você apresenta as suas obras, você chega cheio de si mesmo, é um outro tratamento que você vai ter, e você vai perder graça e favor que já estava disponível para você. E é justamente assim que aconteceu lá na série, sabe? A menina perdeu uma grande oportunidade, porque o pai dela teve que tratá-la do jeito que ela se apresentou diante do pai. Então quem define a maneira que você está diante de Deus é a sua postura. Então a questão é, você vai se achegar como alguém que merece ou como alguém que não merece? Você vai se achegar mostrando as suas obras ou você vai se achegar mostrando a obra do Filho, a obra de Cristo? Se você quer mostrar uma obra para Deus, meu irmão, só tem uma, é a obra consumada, é a obra de Cristo Jesus. Essa obra é a obra que sim, essa você tem que mostrar, a obra que não é sua, que só é dele. Fique em pé onde você está. Se você foi batizado já nas águas, você pode receber os elementos da ceia, os servos podem distribuir, por favor. Enquanto isso, nós vamos cantar uma música que eu acredito que a gente nunca cantou aqui. Já cantou? Uma vez? O Thiago está dizendo que cantou já. Eu acredito. Nós vamos cantar uma música que nós nunca cantamos. Enquanto os irmãos estão distribuindo os elementos da ceia, nós vamos cantar uma vez, mas depois nós vamos cantar uma outra vez. Amém? A letra está aí. Mas eu penso que é uma boa canção para esta mensagem. Amém? Aleluia. So
que o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E quando eu me cansar, a sua força opera em mim. Eu sei que a sua graça é pra mim. Eu sei que a sua bondade não tem fim. Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu acho que a gente cantou ela errado e o irmão da projeção tem que ficar bem atento, porque tirou antes da hora e depois colocou atrasado, né? Cadê o Tiago? Você não quer Eu acho que o Tiago sabe o ritmo certo. A gente errou no comecinho. Volta aí do começo, cadê? Eu também não... Eu não sei cantar, né? Você sabe. Mas eu sei que estava errado. Vamos ver. Vai lá, Tiago. Acho que vai dar certo. Me gloriarei em mim, a não ser na minha fraqueza. Sua graça me sustentou, declare. Sua graça me sustentou. Ela me basta com certeza. Mas eu sei, declare. Mas eu sei que o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando eu me cansar, a sua força opera em mim. Eu sei que a sua graça é pra mim. Jesus, eu sei que a sua bondade não tem fim. Eu sei, mais alto, em alta voz, vamos declarar. Eu sei que a sua graça é pra aleluia. Jesus, mais uma vez eu sei que a sua bondade não tem fim. Jesus, quando eu não posso, quando eu não posso, quando eu não consigo, quando estou fraco, quando estou caído, quando eu não posso, quando eu não posso, quando eu não consigo, quando estou fraco, quando estou caído, você me levanta, declare. Você me levanta e me encoraja. Você me dá força. Você me resguarda. Você me levanta. Você me levanta e me encoraja. Você me dá forças. Você me resguarda. Eu sei que a sua graça é pra mim. Jesus, eu sei que a sua bondade não tem fim. Jesus. Erga o pão para o alto, diga assim: este pão
É o corpo de Cristo, que foi moído, que sofreu, que foi punido no meu lugar. Porque o castigo que hoje, que a cada dia, que todos os dias me traz a paz, estava sobre ele. Ele foi castigado no meu lugar. Ele recebeu toda doença, toda enfermidade. E por isso, pelas suas feridas, eu sou sarado. Ao comer este pão, eu recebo força, saúde, vigor e paz. Aleluia. Erga o cálice para o alto, diga assim: este cálice é a nova aliança, a aliança da graça, feita no sangue do Senhor Jesus Cristo. Porque somente a obra dele poderia ser justa, santa, perfeita, eterna, para sempre. Ao tomar este cálice, eu estou declarando que esta é a única obra que eu devo apresentar diante do meu Pai. A obra do Filho, a obra que já foi consumada e que me garante para sempre a entrada com ousadia, com confiança, com intrepidez diante do trono da graça, pelo novo e vivo caminho que nos foi aberto somente, exclusivamente pelo sangue de Cristo, e que tornou possível eu chamar a Deus de Pai. Amém. Aleluia. Coma do pão, beba do cálice. Agradeça ao Senhor por essa maravilhosa graça. Fala para o Pai: Pai, essa é a única obra que eu posso apresentar diante de Ti. Deixa eu orar por você, encerrando nossa reunião. Pai, no nome de Jesus, eu te peço para que Teu Santo Espírito possa mais uma vez, Senhor, marcar no coração dos Teus filhos, das Suas filhas, ó Deus, essas santas, tremendas, e essas que são as maiores verdades que o Senhor tem para o Teu povo, uma verdade permanente e eterna para sempre. Por isso que os Teus filhos possam sair debaixo da paz e da graça do Senhor, e permanecerem nessa paz, nessa semana, sabendo que são justificados somente pela obra de Cristo. E esta é a única obra que nós apresentamos diante de Ti, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Diga para pelo menos 2 ou 3 irmãos, fala para ele: a obra de Cristo é a única obra que você apresenta diante do Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado por você ter ficado até o final. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.